Olá, sou Carlos Eduardo, professor metalurgista, e hoje vou apresentar alguns aspectos básicos, fundamentais, do desgaseificador a vácuo para os meus alunos do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas. O desgaseificador a vácuo, RH, tem dois objetivos principais. O primeiro, que é bastante óbvio pelo nome, é a retirada dos gases dissolvidos a níveis muito baixos, muito mais baixos do que seria possível à pressão atmosférica. O segundo objetivo é a obtenção de aço ultra baixo carbono, que a princípio pode parecer meio estranho, já que o carbono não se encontra na forma gasosa originalmente. Mas se você pensar que o carbono combinado com o oxigênio, eles formam o monóxido de carbono, que é um gás, aí começa a fazer algum sentido. A gente vai ver isso daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Esse é um desenho esquemático de um desgaseificador a vácuo RH. Aqui embaixo a gente tem a panela de aciaria normal, que tem como objetivo transportar o aço líquido dentro da aciaria. Dentro da panela de aciaria a gente tem o aço e uma camada de escória, que tem como objetivo proteger o aço de contaminação química ou perda de calor, além de outras cositas más que a gente já comentou em outros momentos. O desgaseificador a vácuo RH propriamente é esse sujeito aqui. Ele é composto de uma câmara de vácuo, que tem um tubo que vai à conexão para o vácuo, que é de onde é extraído os gases aqui. Os gases são extraídos. Então a gente tem essa câmara de vácuo, duas pernas, uma perna de subida e uma perna de descida, que são tubos de material refratário colocados nesse tubão maior, que é a câmara de vácuo. Na perna de subida é feita a injeção de um gás inerte, tipicamente é o argônio, e esse gás ele forma bolhas no aço. Essas bolhas vão fazer com que nessa região a densidade aparente do aço seja mais baixa. As bolhas vão subir e vão arrastar o aço para essa câmara de vácuo. Chegando aqui, as bolhas vão embora, sugadas pelo vácuo. O aço, sem as bolhas, ele desce para manter a conservação de massa e é arrastado de novo aqui para cima, fazendo com que o aço circule nesse sistema, passando pela região de baixa pressão e voltando para o seio do banho, de onde ele traz mais material que pode ser eliminado. Aqui a gente pode ter um reservatório para adição de elementos de liga, que podem ser feitos eventualmente nesse sistema, mas é mais provável que ele vá ser feito no forno panela, antes ou depois do RH, dependendo de como você desenha o seu processo. E aqui tem o reator como um todo. Tá joia? Vamos para a próxima. Aqui mostra como que seria a reação de desgaseificação do nitrogênio, por exemplo. Dois átomos de nitrogênio dissolvido, eles vão formar o nitrogênio gás. Como aqui a gente tem gás, uma redução da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Esse é um caso bastante simples. Vamos para o mais interessante, que é a descarbonetação. Um átomo de carbono dissolvido encontrou um átomo de oxigênio dissolvido, formou o monóxido de carbono gás. Então a diminuição de pressão desloca a equação para a direita. Não acredita? Veja bem, a gente sabe que no equilíbrio, ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Isso aí é de termodinâmica metalúrgica. Todos os meus alunos aprenderam isso, tenho total convicção de que não existe dúvida a esse respeito. A constante de equilíbrio é a atividade do CO, que é o produto, dividido pela atividade dos reagentes, que são o carbono dissolvido e o oxigênio dissolvido. Para os gases, uma estimativa muito boa da atividade, a atividade pode ser estimada como uma pressão. Para soluções metalúrgicas cujas
concentrações são muito baixas, o teor pode ser uma boa estimativa para a atividade. Só vale para concentrações muito baixas. Felizmente, na maioria dos ácidos, isso vai poder ser considerado. De qualquer forma, a constante K ela vai ser função só da temperatura, que ΔG0 vai ser A mais BT, então é função só da temperatura, e aqui a gente tem só a temperatura, então o K vai ser constante para o aço. Beleza. Então a gente tem a pressão de CO, o teor de carbono e o teor de oxigênio. Se o K é constante e eu diminuir a pressão do CO, eu vou diminuir o teor de carbono vezes o teor de oxigênio. O que isso significa? Veja esse gráfico. Digamos que essa linha azul é para uma pressão atmosférica. Então a gente tem o K, que é o mesmo K para as três curvas. Ele é P de CO dividido por porcentagem de carbono vezes porcentagem de oxigênio. Se eu quiser um carbono muito baixo, naturalmente o meu teor de oxigênio tende a subir cada vez mais. Se eu quiser oxigênio muito baixo, eu vou ter um aço com muito carbono. Como que eu posso achar um equilíbrio entre o carbono e o oxigênio? Diminuir os dois. Se eu diminuir a pressão de CO. Como que eu diminuo a pressão de CO? Diminuindo a pressão geral do sistema com a minha câmara de vácuo. Então eu desloco toda a minha curva azul para a esquerda. Então, note que se eu quiser esse teor de carbono, que está aqui nessa linha, inicialmente eu precisava estar com oxigênio aqui. Mas para esse mesmo teor, agora eu consigo obter ele com um teor de oxigênio muito mais baixo. Eu consegui abaixar os dois juntos. Então formou-se uma reta, uma curva, que é mais ou menos paralela. Na verdade, esse ângulo aqui ele tende a ser cada vez mais fechado. E diminuindo ainda mais a pressão, eu venho para essa linha meio esverdeada aqui, que vai fazer esse desenho aqui. Então, com essa linha verde, eu consigo teores de carbono e de oxigênio muito mais baixos do que com a linha azul. Quando que isso vai ser interessante? Isso é interessante quando, por exemplo, eu estou querendo fazer um aço para estampagem de lataria de automóvel. Hoje o pessoal está usando os aços IF, que são os Interstitial Free, os aços endurecíveis por envelhecimento, ou Baking Hardening. Bom, o que tem de interessante nesse aço? Ele é extremamente macio, ele é ultra baixo carbono, com adição de alguns temperinhos, alguns elementos, que vão possibilitar que ele seja envelhecível na estufa de pintura. Então, pega essa lataria, essa chapa fina de aço, conforma ela com muita facilidade, deixando ela na forma que você deseja para o seu carro, né? Faz a pintura, recobre com aquele revestimento químico, que é a pintura, lindíssima, perolada, manda para a estufa. Esse aço ele era macio para que eu pudesse conformar ele com facilidade. Só que agora que o aço está pronto, eu não quero mais que ele seja tão macio. Não quero que, se alguém se recostar na lataria do meu carro, fique a marca do traseiro do sujeito na lataria. Quero que ele endureça consideravelmente. Então, quando vai para o forno, vão se formar precipitados nos grãos, vão se formar precipitados na microestrutura, e esses precipitados vão ancorar discordâncias, endurecendo o aço. E isso só é possível em aços ultra baixo carbono, que vão conjugar tanto a maciez, a dutilidade enorme que vai permitir esse embutimento, quanto a possibilidade de ser envelhecível. Na verdade, isso tem a ver mais com os outros elementos de liga que a gente vai adicionar. Mas, de qualquer forma, só um aço ultra baixo carbono que permite fazer isso. Por isso a gente precisa do RH. E só para terminar, mais em tom de curiosidade, tem ainda um outro, que é o RH-KBT,
que é só um incremento no RH, que os japoneses enfiaram aqui uma lança de oxigênio, e essa lança de oxigênio é para conseguir o carbono ainda mais baixo, com mais velocidade, obviamente ao custo de ter um aço mais oxidado. Mas aí eu tenho no RH tradicional o carbono dissolvido que está no aço e o oxigênio dissolvido que está no aço. Tem que casar, de eles trombarem durante a recirculação, para que contraiam um matrimônio e saiam juntos para a lua de mel, para a câmara de vácuo. Agora não, agora eu estou soprando oxigênio aqui, então é praticamente festa. Qualquer carbono que quiser tem um oxigênio disponível. Então é muito mais fácil ele encontrar e formar o monóxido de carbono. Quando ele estiver saindo, tem uma pós-combustão do CO com o oxigênio que está chegando, formando CO2, mas que não é de grande importância para a gente, está indo embora. Bom, gente, os aspectos mais gerais que eu queria comentar era esse. Maiores detalhes a gente conversa em sala de aula. Obrigado pela atenção e até mais.